Boa tarde a todos. Sempre muita alegria podermos estar estudando a doutrina espírita, essa doutrina que nos consola, que nos orienta, que nos sustenta nos conflitos diários, nas dificuldades que passamos na nossa encarnação e que muitas vezes a gente, sem saber para o que fazer ou para onde ir, é aqui que a gente encontra essa sustentação, esse refrigério, esse amparo. Então, que a gente saiba aproveitar mais uma oportunidade que estamos recebendo aqui na Casa Espírita. E o tema hoje vem abordar para a gente relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas. E todos nós temos aquelas pessoas que nós nos identificamos mais, aquelas pessoas que a gente tem um relacionamento melhor, que a gente se sente bem, que a gente gosta. E também temos aquelas que a gente não tem um bom relacionamento, que às vezes nem tem muita explicação, mas a gente não gosta muito, ou tem uma dificuldade de quando está perto, quando se aproxima, ou só de pensar e de falar na pessoa, seja o motivo que for. A gente tem esses dois lados, aquelas pessoas que a gente gosta e aquelas que a gente não gosta muito. E também temos aquela ideia de que nós somos dependentes de uma outra pessoa, de uma metade que complete a gente. Existe essa ideia na sociedade, né, de que a gente precisa de uma outra pessoa para poder completar algo que está faltando em mim. E aí a gente vai vendo que a doutrina espírita ela é esclarecedora. E ela vem exatamente pegar nesses equívocos que nós temos na nossa vida, as nossas ideias, e mostrar para a gente que não é bem assim que funciona, né? Então, hoje o tema vai abordar exatamente essas questões, essas relações simpáticas entre uns com os outros, essas relações antipáticas, e existe de fato uma cara metade, um espírito que vai nos completar. Será que nós somos fatalmente necessitados de algo nesse sentido? E ele vai abordar para a gente durante o estudo. E aí na questão 291, nessa mensagem que vocês receberam atrás, tem todas as questões aí para acompanhar. Ele pergunta: além da simpatia geral por semelhança, tem os espíritos entre eles afeições particulares? E a resposta: sim, como os homens. Mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. Durante a nossa encarnação, nós confundimos muito essa simpatia com os atrativos das paixões, os desejos da carne, o desejo do corpo. Esse chavão, né, da sociedade, que muitas vezes faz com que a gente confunda, né, essa simpatia, esse verdadeiro laço espiritual, que muitas vezes não é. Muitas vezes a gente acha que é alguma coisa, né, real, e na verdade é um interesse material. E aí aqui ele coloca, olha, essas semelhanças geral, né, geralmente a semelhança geral que ele fala é pensamentos semelhantes, ideias parecidas, mesmos objetivos, mesmas propostas. Além, né, dessa semelhança, existem aquelas que muitas vezes, assim como nós aqui encarnados, muitas vezes eu não tenho uma ideia muito semelhante a um amigo meu de infância, né? Nós tivemos direcionamento na vida diferentes. Às vezes a pessoa não teve um estudo, às vezes a pessoa ficou num mundo diferente do meu, na farra, na bagunça, e eu adotei uma conduta diferente. Eu ainda assim tenho um sentimento por ele, porque foi o meu amigo de infância, então eu tenho esse laço, mas não tem aquela simpatia de ideias, de semelhança, de gosto, de preferência, porque cada um seguiu um caminho diferente. Um teve uma conduta na sua vida e o outro teve outra, mas não quer dizer que isso não tenha, né, não tem uma certa simpatia, um certo laço de afinidade. Tem, mas é de uma maneira diferente, né, diferente. E a 292, ele pergunta: os espíritos nutrem ódio entre si? O espírito, tanto encarnado quanto os desencarnados, nutrem ódio entre si? Só há ódios entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós
as inimizades e as dissensões. Então, todo e qualquer sentimento inferior, imperfeito, de ódio, de raiva, de vingança, de ciúme, de posse, aqui ele coloca o ódio, mas a gente amplia essa visão e a gente vai conseguir identificar que todos esses sentimentos, eles são características dos espíritos inferiores. Porque espírito superior, ele não sente, ele não tem esses sentimentos que são uma característica nossa. Então, assim, eu vivendo a minha vida hoje, se eu alimento ódio, se eu tenho dificuldade de relacionamento por alguém, ou a pessoa tem comigo, após o desencarne, ela vai continuar com esse sentimento. Porque nós sabemos que quando morremos, nós não mudamos. Nós não deixamos de ser o que somos. Nós apenas nos transferimos. Então, se eu tenho raiva de alguém, eu continuo tendo. E isso, muitas vezes, se perpetua durante longos anos. Durante um tempo indeterminado. Porque nós somos seres imortais, continuamos vivendo, não vamos morrer nunca. E se eu não me conscientizar de que quem precisa mudar sou eu continuo alimentando esse sentimento e tentando fazer a justiça com as próprias mãos. Aquela velha história de querer devolver na mesma moeda algo que fizeram comigo. E nessa busca em querer devolver na mesma moeda, quem sofre com tudo isso sou eu mesmo. Sou eu mesmo que sofro. Então nós lembramos do Evangelho, quando eles orientam a gente a reconciliar com os nossos inimigos, com as pessoas que nós temos dificuldade, durante a nossa encarnação, durante o tempo em que nós estamos nos relacionando com eles. Por quê? Está aqui a resposta no Livro dos Espíritos. Por que eu devo fazer isso? Porque eu devo me esforçar para ter uma relação tranquila, saudável, salutar com o meu irmão, mesmo que o outro não queira, exatamente para quebrar esse vínculo de ódio, de raiva, que nos faz sofrer. Ah, mas aí o outro não resolveu mudar. Mas o que importa? Nós sabemos que o que faz com que a gente sofra muitas vezes é a sintonia que eu tenho com o outro. Se eu sou uma pessoa que nutro ódio, raiva, rancor, sentimentos inferiores, eu tenho uma janela aberta para aqueles irmãos que estão também com esse mesmo sentimento, com esse mesmo pensamento, a agirem sobre mim, a me prejudicarem, a me influenciarem, a tentar de alguma maneira conduzir a minha vida ou me fazer infeliz. Mas o outro não tem o poder de fazer isso só porque quer. Ele não tem, ele pode querer, mas eu tenho o escudo, eu tenho a proteção, que é a partir do meu pensamento e do meu sentimento. Meu pensamento e meu sentimento é tudo. Então, desencarnando, o sentimento continua. Mas os espíritos, porque às vezes a gente fala assim, não, eu estou passando porque os espíritos estão me assediando, estão querendo me prejudicar, estão querendo me fazer mal. Mas espera lá, será que é isso mesmo? Eles podem até estar querendo, mas por que eles estão conseguindo? Porque querer é uma coisa, conseguir é outra. E o conseguir está diretamente ligado a nós. A nós. Porque se conseguem, é porque a gente está tendo uma conduta semelhante a esses espíritos que querem nos prejudicar. Então não vamos ficar colocando culpa nos espíritos que estão nos fazendo mal, mas vamos olhar para dentro de nós e identificar que tipo de vida eu estou adotando, que tipo de pensamento está fazendo parte da minha vida, qual é a minha rotina de vida. E aí eu vou começar a identificar o que eu preciso mudar. E não ficar preocupado, que o espírito tem que deixar eu viver em paz, tem que me deixar quieto. A partir da minha mudança, tudo muda. A partir da correção dos meus vícios, dos meus erros, das minhas imperfeições, tudo vai mudando. Até porque os espíritos se cansam, gente. Os espíritos que querem prejudicar de alguma maneira, eles cansam. A partir do momento que eles identificam que não está mais surtindo efeito a influência deles em nós. Então qual é o remédio? Reforma moral, reforma íntima, mudança de conduta, mudança de hábito.
Esse é o remédio. Ah, então eu não preciso de ir na casa espírita para poder me fortalecer. Não, precisa sim, porque vai se fortalecer na casa espírita, vai ser auxiliado, vai receber os recursos. Mas não é só isso, é um complemento, é um auxílio que nós temos e que é muito importante. Então, uma parceria, o grupo espírita, a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, essas informações que nós recebemos, os recursos espirituais que todos nós recebemos aqui, que nós nem percebemos, não estamos vendo, nem sentindo, nós estamos recebendo, independente de qualquer coisa. Esses medicamentos, esses recursos, têm que estar se aliando com a minha força de vontade, com a minha modificação, com a minha reforma. É isso que é o fundamental, é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam. E na 293 pergunta: 2 seres que tiverem sido inimigos da terra, conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Resposta: não, eles compreenderão que seu ódio era estúpido e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se tenham depurado. Então está aqui o detalhe. Ele inicia dando a resposta para a gente, se mencionando os espíritos superiores. Esses que já alcançaram, um certo grau de evolução, eles não vão ficar alimentando esse sentimento. Eles não vão ficar sentindo raiva, ódio, desejo de vingança, não vão, porque eles já entendem e compreendem tudo o que aconteceu. Agora, os espíritos imperfeitos, e nós, na nossa grande maioria, nós temos grande chance de desencarnar e ficar com essa animosidade com alguém, esse sentimento de conflito, de guerra, de briga, seja o motivo que for. Vamos um exemplo simples. Nos relacionamentos, nós temos uma ideia tão firme e tão viciosa de que o meu parceiro é meu, marido e mulher. Imaginemos nós desencarnando hoje, e aí daqui uns anos o nosso parceiro encontra uma outra pessoa, casa, tem filhos, enfim, ou não tem filho, mas casa, tem lá o seu relacionamento. A maioria de nós vai ficar revoltado. A maioria de nós vai ficar com raiva, vai ficar com ciúme, vai se sentir incomodado. A maioria de nós. Por quê? Nós somos espíritos imperfeitos que têm o outro como posse, como propriedade nossa. Então, no mínimo detalhe, isso acontece, essa animosidade. Muitas vezes a gente vai falar assim: poxa vida, era minha esposa, era meu marido, por que você fez isso? Você não disse que me amava? Aí vem os pensamentos, vem as ideias, aí começa a raiva, começa o ódio, E, enfim, aí a particularidade de cada um vai se aflorando. Como também pode ter aqueles que vai relevar, Vai falar: não tem nada a ver, Foi bom enquanto durou. Ela não é minha propriedade, ele não me pertence. Que seja feliz. E eu vou vibrar positivamente para que dê certo, para que eu não amo a outra pessoa. Se eu amo a outra pessoa, que eu desejo o melhor para ela. Se o melhor para ela é estar com o outro, se ela está bem com o outro, seja feliz. Eu vou estar feliz vendo a outra pessoa feliz. O certo seria esse, Mas nós não fazemos muita parte dessa porcentagem de espíritos que pensam e sentem dessa maneira. E aí ele continua: se foi somente o interesse material o que os separou, não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Se não há antipatia entre eles, não existindo mais o motivo da discussão, podem se rever com prazer. E embaixo o comentário de Kardec: exatamente como 2 colegiais que, chegando na idade da razão, reconhecem a puerilidade das controvérsias que tiveram na infância e reconciliam-se. Então, esse exemplo de Kardec, ele é muito claro e muito simples, e nós trazemos para a nossa vida. Quantas brigas nós não tivemos na infância, com amigos, com colegas, e que depois chegou na idade adulta, a gente falou: meu Deus, a gente brigou por coisa boba, uma palavra que foi dita, ou não me chamou para brincar, ou chamou o outro e deu preferência ao outro, enfim,
uma briga lá numa brincadeira que teve, um desentendimento e ficou sem se falar. Enfim, chegou na idade madura, na fase adulta, a gente olha para trás e fala, ainda dá risada ainda do que aconteceu. Ainda dá risada. Então os espíritos, nós enquanto espíritos, também acontece a mesma coisa. Todos esses ressentimentos, todas essas brigas, essas inimizades que nós temos uns com os outros na nossa vida, no futuro nós vamos olhar para trás e vamos ver quanta coisa boba nós dedicamos o nosso tempo e nos preocupamos. Quanto tempo, muitas vezes, nós perdemos por causa de um conflito, por causa de um melindre, por causa de um gesto, por causa de uma fala, por causa do jeito do outro. E a gente vai olhar lá na frente e falar, meu Deus, como pude ficar tão preso naquilo? Aí a gente vai reconhecendo as nossas falhas, a nossa infantilidade, as nossas dificuldades, enfim. E aí a gente vai tentando aproveitar melhor o nosso tempo, tentando aproveitar melhor. Por quê? Eu vou começar a exercitar em mim a compreensão, a tolerância e a indulgência. Porque são esses sentimentos que faz com que eu não seja afetado pelo comportamento do outro. A indulgência me dá o medicamento de compreender a situação do outro, de entender o estado evolutivo. Poxa vida, fulano, ele ainda pensa desse jeito, ele ainda age assim, ele ainda tem esse comportamento. A indulgência vai me dar aquele sentimento de compreensão. Eu, ao invés de me revoltar com a pessoa, porque a gente tem essa mania, a gente quer moldar o outro do nosso jeito. Não, você não pode ser assim, você não pode falar assim comigo, você não pode agir dessa maneira. Mas pera lá, claro, nós temos que estipular limites em certas ocasiões, mas eu tenho que tentar compreender o outro, entender, porque se eu não entendo, se eu não exercito a indulgência, a compreensão e a tolerância, eu sofro com isso, eu me melindro, eu fico me colocando numa posição de pobre coitado, numa posição de ferido, de magoado, ou seja, sempre estou numa posição passiva, recebendo tudo e ficando numa condição de sofrimento. Mas esse sofrimento poderia ser evitado, poderia evitar a partir da minha mudança. Então, sempre voltar o olhar para dentro de nós, sempre voltar para analisar o que eu devo fazer para tentar amenizar as situações, para poder amenizar os acontecimentos do meu dia a dia. Aí sim eu vou conseguir ter uma conduta mais acertada. Aí sim eu vou conseguir me sentir melhor, a partir do momento que eu fizer a minha parte. E na 294 ele pergunta: a lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Sim, ela os leva a se afastarem um do outro. Por quê? Se eu armazeno, e quantos de nós não guardamos uma mágoa lá da infância, lá da juventude, e que faz com que eu não consiga me aproximar de uma outra pessoa? Vamos para a família, muitas vezes na família. Eu não consigo me aproximar, muitas vezes, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus familiares em si, porque lá na infância ou na juventude aconteceu alguma dificuldade, eu presenciei alguns conflitos no lar, que eu não fui muito de acordo, eu sofri algumas dificuldades, e isso ficou guardado em mim, mas ficou guardado de uma maneira ruim, de uma maneira, de raiva, de mágoa, de ressentimento. E aí, esse sentimento não me permite me aproximar do outro. Eu não sei o que eu tenho, eu não consigo me relacionar bem com meu irmão, com minha mãe, eu acho que é coisa de encarnação passada. Não quer dizer que seja, não quer dizer que seja nenhuma dificuldade passada, não. É só a gente olhar para a nossa vida agora. Veja o que aconteceu no nosso histórico nessa encarnação,
que com certeza, muitas vezes, nós vamos encontrar. Eu vou identificar o que está ocasionando essa dificuldade. Então, de novo, repetindo, qual é o remédio para poder resolver o problema? É trabalhar o meu coração, é trabalhar o meu sentimento. Não tem outro remédio. Eu não vou poder voltar no tempo e fazer com que o outro tenha uma conduta diferente. Não tem como isso. Eu é que tenho que me adaptar e aprender a lidar com as situações da vida. Porque o outro foi o outro é o outro. Ele fez o que ele entendia, ele fez o que estava na condição evolutiva dele. Então quem tem que mudar sou eu. E na 295, que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguirem até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. E aí a gente lembra da orientação dos espíritos para que a gente sempre trabalhe no bem, para que a gente sempre se envolva nesse trabalho de beneficiar e auxiliar outros corações. Porque o ato no bem, o trabalho na caridade, de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, esse trabalho é uma grande barreira para a influência dos espíritos. Além de ser uma grande barreira, também sensibiliza os corações que nos querem fazer mal. Muitas vezes um gesto nosso no mal irrita os espíritos. Eles ficam mais irritados com a gente, aqueles que nos querem prejudicar. E o ato no bem, muitas vezes sensibiliza. Então, nessas situações, não há o que fazer, além de seguir adiante, auxiliando os corações e cultivando pensamentos bons, sentimentos bons. Porque os bons espíritos, se eu fiz um mal para alguém, vamos botar Chico, ele sofreu muito ataque das pessoas, da sociedade. Muitas pessoas falaram mal, difamaram, disseram coisas para tentar prejudicar ele. Ele não sentiu ofendido em momento algum e quando desencarnou não nutriu ódio nem desejo de vingança. Por quê? Ele já é um espírito superior, ele já alcançou um nível evolutivo maior do que o nosso, então ele já consegue relevar essas coisas. Então ele perdoa, ele não se prende a isso. Mas os espíritos inferiores não. Os espíritos inferiores, eles fazem questão de vir cobrar da gente aquilo que a gente fez de errado. E Deus permite. Deus permite. Por que ele permite? É uma maneira de incentivar a gente a lutar contra esse mal. É uma maneira de fazer com que também muitas vezes a gente sofra as consequências dos nossos atos. É uma consequência. É uma consequência. Isso vai mudar a partir do momento que eu mudar. A partir do momento que eu reconhecer o meu erro, a partir do momento que eu realmente assumir que cometi um equívoco e que eu procurar consertar as minhas falhas, porque não basta reconhecer, nós precisamos consertar, nós precisamos fazer da maneira correta, é a partir daí que tudo começa a mudar. É a partir daí que as coisas melhoram. E sempre teremos dificuldades. E aí a gente vai vendo assim, nós temos os nossos inimigos particulares, nas nossas reencarnações diversas, nós adquirimos inimizades. Nós temos os inimigos da família, os inimigos do meu filho, do meu pai, da minha mãe, porque muitas vezes os inimigos deles, para fazer mal a eles, querem me prejudicar. Então eu tenho também esses inimigos. Eu tenho os inimigos do bem, aqueles que não querem ver o bem se propagar. Tem aqueles espíritos que não querem ver a gente vindo na casa espírita, que sabem que aqui a gente vai encontrar um direcionamento, um norte seguro para a nossa vida. Então eles acabam também querendo nos prejudicar, porque estamos vindo aqui. Ou seja, tem uma série de inimizades que nós adquirimos ao longo da nossa encarnação. E junto a isso, nós também temos as amizades, né, gente?
Porque nós não podemos pensar que nós só temos inimizade, nós temos muitas amizades, a começar pelo nosso mentor espiritual. Nós temos muito mais espíritos benévolos, espíritos no bem, espíritos já com grau evolutivo maior do que o nosso, querendo nos ajudar, do que espíritos inferiores querendo nos prejudicar. É muito maior a falange dos espíritos superiores. Então não vamos achar que nós estamos somente rodeados dos espíritos que nos querem prejudicar. Não. Existem sim muitos, porque nós atraímos eles. Nós atraímos eles para a gente. Mas nós temos em sua maioria os espíritos superiores, que muitas vezes nós só não conseguimos ter a assistência deles por exatamente não lembrarmos deles, não buscarmos na oração, não buscarmos eles na prece, não buscarmos eles numa conduta melhor. Culpa nossa, não é culpa deles. E aí ele continua: as afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alterar? Não, pois eles não podem se enganar. Não possuem mais a máscara sob a qual se escondem os hipócritas. É por isso que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Então aqui ele está falando desse sentimento verdadeiro. Esse sentimento puro e verdadeiro, ele não altera, ele não se altera, ele não muda, ele é constante. Por isso que é tão bom, por isso que é tão salutar. E o desejo do bem que eles nutrem entre si é que faz com que eles se sintam tão bem. Então nós, na nossa condição material, nós confundimos o desejo físico com uma felicidade, né? O atrativo físico do corpo. Então nós enxergamos no outro uma felicidade, o que faz com que muitas vezes a gente se decepciona. Poxa vida, achei que era aquela pessoa da minha vida e não era. Achei que era uma coisa e não era. Era um sentimento tão forte no início, de repente acabou. Ou seja, não era um sentimento tão verdadeiro assim. Porque, como ele disse aqui, esse sentimento verdadeiro de simpatia, de felicidade, de pureza, é algo que é inalterável. Então, se ao longo do tempo eu acabo perdendo esse sentimento, é porque alguma coisa errada tem. Alguma coisa de equívoco nessa situação existe. Talvez esse sentimento não seja esse sentimento puro do espírito. Então eu tenho que investigar para ver o que está acontecendo. E ele continua: a afeição que dois seres se consagram na terra continua sempre a existir no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se estiver baseada numa simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas aí tiveram maior importância do que a simpatia, ela cessa com a causa. E aí que está o problema. Porque muitas vezes nós mantemos uma relação de interesse. E aí essa relação de interesse, ela independe, seja amorosa, seja de amizade, seja de trabalho, seja o que for. O interesse, né, que não é um sentimento verdadeiro. E aí, quando eu desencarno, é o que faz com que muitos se tornem inimigos uns dos outros. Por quê? Chegam lá, se deparam com a realidade e conseguem ver que não era nada daquilo que eles achavam que era enquanto estavam encarnados. Então, muitas pessoas, muitos espíritos se tornam inimigos uns dos outros por isso. Viveu 50 anos lá casado, 60 anos, mas foi uma coisa meio que ilusória, uma coisa de interesse, uma coisa que não foi sincera. Aí a pessoa olha para trás e fala: não acredito que você me enganou, não acredito que eu passei por tudo aquilo e era tudo mentira, era tudo uma farsa. Aí que começam as grandes dificuldades no relacionamento entre o outro. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra,
porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. 298. E aí agora a gente entra na questão da metade, da nossa cara metade. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Ou seja, nós somos fatalmente ligados a uma outra pessoa, a um outro espírito, que em algum lugar do universo ela existe e que em algum dado momento ela vai chegar até mim, nós vamos nos encontrar e vamos ser felizes para sempre? É essa a pergunta. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Aqui ele já afirma para a gente, não existe isso. Essa questão de nós ficarmos esperando encontrar uma outra pessoa que vai complementar a minha vida, que vai me fazer feliz, que é a pessoa dos meus sonhos, e que tudo vai se resolver a partir do momento que eu encontrar ela. O meu príncipe e minha princesa. Não existe. A felicidade é uma construção íntima. Nós não dependemos do outro para estarmos completos. Nós dependemos do outro para evoluirmos, para crescermos. Nós precisamos do outro para isso, para aprendermos a viver individualmente. É isso que nós precisamos do outro. Agora, ficar com aquela ideia, na metade da laranja, da cara metade, não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes isso acontece por uma fragilidade que nós temos. Se nós somos emocionalmente frágeis, se nós não temos o equilíbrio emocional, se nós somos dependentes nesse sentido, nós acabamos depositando na mão do outro essa responsabilidade. Essa responsabilidade. E aí a gente sofre, porque nós, de alguma maneira, a lei de Deus vai conduzir a gente a aprender viver sozinho, a aprender a construir essa felicidade íntima, independente, eu estando só ou estando com outra pessoa. Porque se nós dependêssemos do outro, se nós não tivermos a possibilidade de nos tornarmos completos, de sermos felizes por sermos felizes, nós não teríamos individualidade, nós não seríamos individuais, nós estaríamos sempre dependente de uma outra pessoa. E não é assim que funciona. Então essa ideia já se quebra só com essa afirmativa inicial dele. E aí ele responde, ele continua: a união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, conforme a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então todos nós estamos unidos uns aos outros, de alguma maneira. De alguma maneira nós estamos unidos uns aos outros. E aí nós vamos vendo assim, se eu adoto aquela visão material, que a gente já até falou, de que o outro é meu, eu vou ter dificuldade até no futuro. Por quê? Eu hoje, muitas vezes, estou como filho, como pai, como marido, mas numa outra encarnação, eu venho com outra bagagem, eu venho com outra necessidade, assumindo uma personalidade diferente, uma posição social diferente. Aí vamos imaginar eu no plano espiritual, identificando muitas vezes, uma esposa, um marido, tendo que reencarnar num outro lar, com outra pessoa, com outro espírito, para poder continuar o seu processo evolutivo. Se eu estiver preso na posse, eu vou me sentir incomodado, eu vou me sentir com raiva, eu não vou conseguir. Se eu tiver que vir como um amigo daquele casal, sendo que numa encarnação passada nós fomos marido e mulher, eu muitas vezes não vou conseguir, eu vou estar nutrindo esse sentimento de posse e vai atrapalhar, vai atrapalhar a minha encarnação e muitas vezes não vou conseguir
aproveitar da melhor maneira. Então, quando ele fala que todos nós nos pertencemos, é porque nós somos livres, gente. Essa questão de família material, de amizade, de posse, esses títulos materiais, é só temporário, é momentâneo. Nós assumimos essas condições momentaneamente, mas em espírito, nós somos todos irmãos, nós somos todos livres. Então nós temos que ir agora na encarnação e quebrando essa posse. Vamos quebrando. Por quê? Para o nosso bem. Vamos fazer isso para o nosso bem. Vamos ir quebrando essas amarras, essas algemas, para nós podermos no futuro termos mais facilidade. Termos mais facilidade. Porque nós não sabemos o que nos espera. Nós não sabemos para onde a lei vai me guiar. Para que postura eu vou assumir no futuro, que encarnação eu vou ter que assumir mais para frente. Então vamos quebrando essa posse desde já, e vamos tentar enxergar as pessoas como espíritos, irmãos, independente de qualquer coisa. E aí a gente vai quebrando muitas dificuldades que podem ser originadas a partir daí. Então, o nosso tempo se esgotou. Teria mais questões, quem quiser ler depois para complementar o estudo, mas o que ele vem trazer para a gente de uma maneira resumida vamos estar atento a esses sentimentos de simpatia que temos com as pessoas, para identificarmos se é uma coisa ilusória, se é um desejo físico, se é um interesse pessoal, ou se é realmente um sentimento verdadeiro, nascido do coração, nascido do espírito, uma coisa que vai se perpetuar para sempre. E vamos prestar atenção também aos sentimentos de antipatia, a essas dificuldades de relacionamento, a esse sentimento de repulsa, porque é exatamente aí que nós temos que trabalhar, é aí que nós temos que investir. Se eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém, eu tenho que prestar atenção o que eu posso fazer para minimizar essa dificuldade, e não correr, e não sair, me afastar, como se eu não precisasse me envolver com isso. Não, eu tenho que prestar atenção nisso, para tentar, de alguma maneira, amenizar isso. E lembrando da cara metade, que não existe isso. Essa cara metade, muitas vezes, pode ser um grande amigo. Lembrando da simpatia, às vezes eu tenho uma afinidade muito grande com essa pessoa, me sinto muito bem com ela, não tem mal nenhum nisso. A questão é eu fazer com que eu me torne dependente dessa relação, que eu me torne dependente do outro. Isso que não é bom, isso que não faz bem para mim. Então todo esse acervo de conhecimento, ele tem que ser aplicado na nossa vida, ele tem que ser exercitado no cotidiano. E aí cada um de nós, na sua análise particular, na sua análise pessoal, vai saber fazer um bom uso dessas informações que a doutrina espírita nos favorece nesse domingo, nesse estudo, enfim. Que possamos então ter um ótimo final de domingo, uma semana que se inicia, que a gente possa estar vibrando positivamente com tudo que acontece na nossa sociedade, fazendo a diferença onde quer que nós estejamos. Que assim seja, então, graças a Deus.